Eclesiastes 11, 9 e 10. Passagem bem conhecida. A mais conhecida ainda é Eclesiastes 11, 1 até o 8, claro. Procedimento prudente do sábio. Mas no 9 e no 10, nós temos uma orientação de Salomão acerca da mocidade. Então vamos pensar nisso. Meu breve tema para essa breve meditação é alegria no Senhor. A alegria no Senhor. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Meus irmãos, a alegria é um tema recorrente nas Escrituras. E assim, de bate-pronto, a gente lembra de 2 ou 3 passagens em que a alegria é sugerida na palavra de Deus. Nós temos a alegria como fruto do Espírito, parte do fruto do Espírito, no conjunto do fruto do Espírito. Nós temos a alegria com Paulo escrevendo aos Filipenses, e na carta aos Filipenses é muito insistente esse conceito de Paulo. Alegrai-vos, Filipenses 4:4, alegrai-vos, outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos, né? Então, a alegria, ela parece ser mesmo uma ordem, é para que o povo de Deus viva essa alegria. Mas existem alegrias e alegrias. E a alegria sugerida, a alegria bíblica sugerida, passa pela ideia de que ela é digna, ela é real, ela é até necessária. Mas o limite da alegria é saber que Deus está vendo tudo. Então, o sábio aqui, ele começa com o jovem e parece uma insistência que o jovem seja alegre. Alegra-te, jovem, na tua juventude. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Quando o salmista deixou registrado no Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, isso é o que eu quero falar com o limite da alegria. Existem alegrias e alegrias. Existem alegrias que passam, elas podem ser muito intensas, mas elas passam. E existe uma alegria, que é um senso bíblico de que o Senhor está sendo agradado. E naquilo em que o Senhor é agradado, repousa a nossa felicidade. Então, nada mais propício a nós, em uma escola formadora de pastores, a grande maioria dos pastores jovens, que vão trabalhar por anos a fio, com pessoas abatidas, pessoas cansadas, pessoas entristecidas, pessoas apáticas às vezes, pessoas frustradas. Como os pastores jovens podem servir no reino com a alegria do Senhor? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que domingo após domingo uma igreja estará olhando para vocês e vendo se seus corações são alegres no Senhor ou se seus corações são frustrados no Senhor, se seus corações são agradecidos a Deus ou se seus corações estão ainda à espera de alguma coisa que Deus não fez nem na vida de vocês ainda. Imaginem como é trabalhar 1 ano, 5 anos, 10 anos. Você só conseguirá conduzir a sua igreja à alegria no Senhor se antes você tiver a autoridade de dizer: o Senhor me fez alegre nele. Ninguém de púlpito passa ideias para que pessoas cumpram. De púlpito a gente compartilha do que Deus fez conosco.
o que Deus está fazendo conosco. Ninguém faz o sermão mais perfeito, mais maravilhoso e ele fica na mente das pessoas. Mas o que fica na mente das pessoas é o que o Espírito tomará daquela palavra, de acordo com a fidelidade do pregador, de acordo com o que ele vive, de acordo com o que ele é. Essa é a autoridade do pregador. E então, quando essa palavra chega ao coração, porque o Espírito faz ela ser semeada e então germina lá no coração, então você vai perceber a obra de Deus sendo feita na vida da sua igreja. Meu ponto é que a alegria não é uma coisa para se mostrar para as pessoas. A alegria é alguma coisa que você tem ou você não consegue mostrar para ninguém. O grande desafio nosso de alegrarmos-nos no Senhor é saber que os seus mandamentos, os seus preceitos são bons, que a sua vontade é santa, boa e agradável, e que agradar ao Senhor, agradar-se do Senhor, agradarmos-nos no Senhor, esse é todo o campo da nossa alegria. Enquanto nós estivermos adorando a Deus, fugindo dos ídolos, enquanto nós estivermos vivendo em comunhão, enquanto nós estivermos vivendo a certeza, e esse enquanto deve ser por toda a nossa vida, enquanto nós estivermos no Senhor com as nossas devocionais, a igreja vai entender que a alegria não é um sentimento. A alegria é um estado. A juventude é um inimigo para isso, ou é uma inimiga para isso, acreditem. As muitas vozes e as muitas opções de alegrias e felicidades podem levar o jovem para longe do Senhor. Talvez seja por isso que Salomão quis falar com os jovens. Quis dizer aos jovens que eles devem procurar a alegria, mas a alegria legítima, a alegria do Senhor. Lembrar sempre que o Senhor, aquele que nos deu a salvação enquanto éramos jovens, Ele conta os nossos dias. Por isso o salmista diz, aprendam também a contar os seus dias, porque o Senhor sabe dos nossos dias, sabe até dos cabelos da nossa cabeça. Se o Senhor sabe de todos os nossos dias não podem se tornar uma acusação contra nós um dia. Isso parece um trocadilho, mas para alguns a sua enorme longevidade é uma acusação de 70, 80, 90 anos que viveu sem a alegria do Senhor. Porque nunca experimentou agradar ao Senhor verdadeiramente, também nunca foi feliz. Sabe aquela felicidade que Jesus diz no Sermão do Monte? Bem-aventurados, que lá no Rio Grande do Sul nós chamamos trifelicidade, que é uma felicidade acima da felicidade. Essa não é uma felicidade sentimental. Essa é a certeza que mesmo sendo contra a cultura, ao agradar ao Senhor, nós somos felizes. Põe cerca à juventude. As melhores cercas estão na nossa cabeça. Os limites precisam estar na nossa cabeça. Toda a alegria do mundo, mas essa alegria tem que ser no Senhor. Qualquer alegria do mundo que não for no Senhor, em algum momento será uma acusação contra nós. Não deixe os seus dias serem uma acusação contra você. Muitos dias de não fazer discipulado, muitos dias de não evangelizar, muitos dias de não fazer devocional, muitos dias de não ensinar a criança no caminho que deve andar, muitos dias de não amar a esposa como Cristo amou a igreja, muitos dias de pastorear a igreja sem defender a glória de Deus na terra, são dias contra nós. Por isso, a passagem aqui de Eclesiastes termina no versículo 10. Afasta, pois, do teu coração o desgosto, remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Quando você é jovem, você nem pensa que vai morrer. Morte é uma coisa tão distante. Depois que você vira um cinquentão como eu, o Márcio, o reverendo Márcio está quase chegando lá, você vê que a morte está mais perto. E que ela já poderia ter nos alcançado há muito tempo. Passa como uma coisa vã. A juventude não permanece, mas a alegria permanece. E é por isso que nós vemos pessoas sendo alegres, mesmo depois que elas ultrapassam a juventude. Mas também é uma forma de a gente ver que juventude não é sinônimo de alegria. Muitos jovens perdem a sua juventude em busca de coisas que de repente Deus nunca nem quis dar, nem vai dar. Mas eles estão tão ansiosos e desgostosos, a sua carne dói porque eles não têm o que o outro tem, porque eles não são o que outros são.
E então aquilo que era para ser um tempo de alegria no Senhor, de contentamento, passa a ser um tempo de ansiedade, de angústia, de tristezas. E muitas vezes essas tristezas, essas angústias, essas ansiedades, elas estão nos púlpitos das igrejas. Só tem uma coisa que pode nos livrar da nossa carne, é o Espírito. A palavra de Deus nos ensina. Saiba que você tem uma guerra dentro de você. Espírito e carne continuam a lutar. Provavelmente, no tempo da juventude, é que essa guerra seja muito forte mesmo. Que o Senhor dê graça para que nós, mais vocês do que nós já estamos quase avançados em dias, mas que o Senhor lhes dê a graça de viver em uma juventude que agrada ao Senhor. E então que os desejos dos seus corações sejam limitados pela vontade de Deus. E que a vontade de Deus seja a alegria de vocês expressa. E que mesmo estando em fartura ou em escassez, mesmo estando em vitórias ou fracassos, vocês possam, lá na base, lá na raiz, dos púlpitos onde vocês estiverem pregando, que as pessoas possam ver a alegria da salvação lá. Se isso for uma prática de vida, essa é uma autoridade que vocês podem requerer. E podem dizer às pessoas que estão em fragilidades, que estão em frustrações, que estão com seus problemas, que nós podemos, por ser um fruto do Espírito, vivenciar a alegria no Senhor. Salomão estava preocupado com os jovens, provavelmente. Estava achando que jovens estavam desperdiçando seus tempos, porque estavam, talvez, provavelmente, com alegrias que excediam os limites do Senhor, e provavelmente porque quando as ordenanças do Senhor lhes eram colocadas, eles tinham mais vontade de se rebelar contra as ordenanças do Senhor. Que Deus lhe dê a graça da alegria da juventude, mas que também Deus lhe dê a consciência que juventude passa. E que Deus possa preservar no seu coração a alegria da vida, a alegria que o Senhor Jesus trouxe, a alegria que certamente a sua igreja precisa ter, alegria no Senhor. Eu diria mais, não espere a ordenação para viver isso com a sua igreja, com seus jovens, com seus adolescentes. Vamos orar a Deus. Santo e eterno Deus, louvor e honra ao teu nome, porque o Senhor nos ensina um caminho da alegria, não uma alegria temporal, como é a juventude, mas uma alegria que vem do Senhor, a alegria estado de espírito, a alegria, certeza que o Senhor é pelo seu povo, a alegria que nos faz olhar para a vida, sabendo que apesar dos dias difíceis, nós temos alguém que venceu a morte em nosso lugar e nos deu vida, vida em abundância. Senhor, eu quero te louvar, Senhor, por isso, por ver estes jovens estudantes desejosos de servir no ministério, que eles possam servir-te com alegria. Em nome de Jesus. Amém.